Bom dia, Obrigada, deputado, seja Marcelo. bem-vindo. Bom dia, Daphne, bom dia, Marcelo, Tereza e todo mundo que está aqui acompanhando a transmissão. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom dia, deputado. Obrigada por estar conosco. Eu que te agradeço, Tereza, pelo convite. Muito Marcelo. bem. Tereza, chuta. Tereza, dá o chute inicial. Tereza, dá o chute inicial, você. Vamos começar com aquele... então, com aquelas ameaças que pairaram sobre o seu mandato. Parece que a Câmara fez tanta lambança nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Foram tantos fatos lamentáveis que eu acho que eles, digamos, além da resistência que você fez nas ruas, nos movimentos sociais, junto a entidades e todo mundo, a combinação da sua resistência, do movimento de resistência em defesa do seu mandato, combinado com as lambanças que eles fizeram, inibiu, né, o avanço daquela movimentação contra seu mandato, né? Inibiu. Tem um conjunto de fatores aí, acho que 2 já foram colocados, né, por você, que é a solidariedade, a resistência realizada, o fato de que eles estão com problemas graves agora para resolver, como é que vão livrar aqueles que sequestraram a mesa da Câmara, que se articularam com uma tentativa golpista, com Eduardo Bolsonaro no exterior, conspirando contra o Brasil, apoiando um ataque imperialista contra o nosso país, Carla Zambelli, que já está condenada e presa na Itália, mantendo seus direitos políticos, Chiquinho Brazão, que manteve os direitos políticos também, sem que o caso dele tivesse sido levado ao plenário, Gilvanda Federal diminuindo a pena dele de suspensão. Combinado com isso, ainda tem Ramagem, que recebeu uma anistia temporária depois de ter participado de uma tentativa golpista, grampeado meio mundo. Aí você vai e caça o deputado que defendeu a honra da mãe, denunciou o orçamento secreto e bateu de frente com Arthur Lira. Não seria, de fato, fácil para uma foto para a opinião pública. Mas, combinado com isso, eu acho que tem também uma diferença tática entre o Arthur Lira e o atual presidente da Câmara, o Hugo Mota, né? Aparentemente, o Hugo Mota não está pegando para si aquilo que era a definição já adotada por Lira de uma cassação sumária. Ou seja, a briga do Lira não está sendo assumida pelo Mota como se fosse dele. Eu acho que tem vários motivos para isso. Entre eles, o fato de que agora ele está tentando gerar estabilidade para a cadeira de presidente da Câmara depois de todos os últimos episódios, de tudo que aconteceu, principalmente com a investida dos golpistas. Segundo, que ele é deputado federal pela Paraíba, né, onde Bolsonaro perdeu a eleição em todos os municípios, em todas as cidades. Você ter agora a reativação de um processo de cassação que contou com uma solidariedade grande, eu acho que reativa as dificuldades para alguém que está buscando a manutenção de um processo de mais estabilidade. Eu acho que todos esses fatores em conjunto acabaram se casando, se complementando para que o processo de cassação esteja apto à votação no plenário, mas que, num primeiro momento, o atual presidente da Câmara, Hugo Mota, deu o indicativo de que não vá fazê-lo, ou seja, de que não vá colocar em votação no plenário. Se, por um lado, isso dá manutenção ao mandato, e eu vou disciplinadamente continuar mantendo também o conjunto das agendas, pautas e dos compromissos do mandato, por outro lado, mantém também uma faca no pescoço, né? Porque você não encerra de maneira definitiva um processo que já tem mais de ano. Daqui a pouco vai completar 2 anos que eu estou vivenciando. Vou passar a maior parte do mandato tendo vivenciado uma representação no Conselho de Ética que não tem fim, né? Então é um processo de fato kafkiano. Mas, Glauber, eu posso fazer uma questão, então? Tá certo que é um processo kafkiano. Tá certo que você vai ficar com a faca. Mas eles fizeram tanta atrapalhada, que não vai ter tempo para eles voltarem à pauta do seu assunto, que é menor. Não existe, o seu assunto não existe. Não existe a punição para você.
Então, vamos atualizar. Na quarta-feira à noite, tentaram fazer uma votação de um projeto que nem existia, que o relator disse que desconhecia o texto que foi apresentado, que era um projeto para dar um habeas corpus preventivo à bandidagem que tem mandato político, que impediria o Supremo de abrir processo e investigar políticos que roubam nas emendas, que roubam em outros lugares, que fazem trapaças, ou até políticos que fora do parlamento assassinam, batam em mulheres. Aí não conseguiram votar. E ontem, o maior defensor disso, que era o Sóstenes, deu declarações à imprensa, à televisão, essas coisas assim, eu estou pagando o pato sozinho. Eu não vou ser mais bobo da corte. Os outros disseram que vinham comigo e não vieram. Você acha que essa mudança se deu pela pressão? Ou esta mudança se deu porque a operação das forças de segurança de manhã chegaram no envolvimento tal da criminalidade, que, ao que parece, envolvem também políticos? Eu acho que são as duas coisas, Marcelo, as duas coisas casadas, né? Porque, de fato, a pressão foi grande. Lembrando que não é só uma medida, é um pacote de 3 medidas, né? É aquilo que ficou conhecido como PEC da blindagem, que eles não conseguiram chegar a um texto final, mas combinado com isso tinha a mudança de prerrogativa de foro para fazer com que casos que estão no STF pudessem sair do STF e voltar à primeira instância, casos de parlamentares golpistas e também daqueles envolvidos diretamente com o orçamento secreto, porque tem parlamentares que estão para ser julgados no STF agora tratando desse caso, e um projeto de lei de autoria do líder do PP para fazer com que seja mais difícil levar ações ao Supremo Tribunal Federal, exigindo, por exemplo, que um partido político tenha 20 parlamentares para conseguir ingressar com uma ação, o que, na prática, é um ataque direto ao PSOL, mas que também dificultava o acesso ao Supremo por parte de entidades, movimentos sociais nacionais que estão legitimados para tal. Então, era esse pacote que eles tentaram aprovar nessa semana. Então, acho que foi uma vitória eles não terem conseguido chegar a um texto, e não chegar a um texto não é uma mera questão burocrática, formal. Não conseguiram chegar a um texto porque quem relatava a matéria, ou quem estava indicado para relatar, também estava tentando se equilibrar com a pressão da opinião pública contra a aprovação e a votação dessa matéria. E aí eu acho que a declaração do Sóstenes vem também nesse sentido, já tira o corpo fora para que amanhã ele não seja o único responsabilizado por uma eventual aprovação. Agora, acho que vale a pena a gente lembrar mais um componente. Mais uma vez, a figura de Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara ainda poderoso, aparece, porque foi ele que contratou, junto aos líderes da extrema-direita, mais especificamente do PL, a votação dessas matérias como uma negociação para que eles interrompessem o sequestro da mesa diretora. Ele continua tendo muito poder, mas que bom que houve uma discussão pública com tanta força, com tanta ênfase, que fez com que, pelo menos no primeiro momento, eles recuassem. Quer perguntar, Tereza? Não, pode ir você, sim. Então, deixa eu compartilhar aqui essa matéria que está hoje na nossa primeira página. Eduardo Bolsonaro envia ofício ao presidente da Câmara solicitando exercer mandato dos Estados Unidos, né? Ele está alegando perseguição política no Brasil. Queria que você falasse um pouco, né, sobre, dentro desse cenário que a gente está vivendo, né, de intolerância com você, mas essa tolerância com Eduardo Bolsonaro que faz o que quer, né? Trama contra o Brasil. Também a Carla Zambelli, se você já quiser tocar no assunto, Glauber. Então, aproveitando a pergunta dela, existe essa previsão de exercer mandato de longe, remotamente? Existe isso em regimento ou em algum lugar?
Não, Tereza, não existe de jeito nenhum. Pelo contrário, a licença, inclusive, que foi tirada por Eduardo Bolsonaro e que foi também solicitada e concedida a Carla Zambelli, eram licenças ilegais, né? Inclusive, a gente se manifestou à mesa demonstrando a ilegalidade dessas licenças, porque no regimento estão lá as previsões taxativas, expressas, do que pode, inclusive, levar a um licenciamento, que é uma atividade cultural ou educacional, a necessidade de um tratamento de saúde ou a resolução de motivos particulares. Motivo particular é você cuidar de um parente que está doente, é resolver uma questão grave da sua vida que precisa ser solucionada num espaço de tempo determinado. Eles tiraram essas licenças, principalmente o Eduardo Bolsonaro, por motivos políticos, ou seja, para conspirar contra o Brasil no exterior, para fugir de uma responsabilização no território nacional. Isso não é a motivação privada que está determinada lá no inciso 3 do artigo que determina os casos possíveis de licença. Só que eles vão avançando e eles vão ganhando a partir da mobilização do absurdo. E agora, evidentemente, está querendo exercer o mandato do exterior. Isso é um escárnio, isso é um absurdo completo. Não existe qualquer possibilidade ou qualquer previsão regimental ou constitucional para isso. Eduardo Bolsonaro não deveria nem ter tirado a licença, deveria ter sido considerado alguém que abandonou o mandato e combinado com isso. Ele tem que ser responsabilizado por tudo aquilo que está fazendo. Passou de qualquer limite que possa ser considerado minimamente razoável. Isso é um absurdo completo. Não existe qualquer previsão regimental para isso. E eu não consigo acreditar que a mesa diretora da Câmara pense, inclusive, nesse tipo de concessão, porque aí não tem mais nem o que dizer. O sujeito, depois de uma licença fraudulenta, o seu gabinete continua recebendo somas elevadas de recursos e ele também, tendo dinheiro depositado numa conta. Essa conta ele não está podendo acessar por conta de outros problemas na justiça que ele tem no processo que tramita no STF, mas está sendo depositado o salário do cara lá. Que conversa é essa? Isso é um absurdo completo. Já é deboche, né? Deboche. Ou seja, a Câmara está sendo conivente com o deputado que está lesando a pátria. Você diria isso? Diretora, se vocês, deputados, são coniventes com isso? Não, eu não sou conivente, mas aquele que tem a responsabilidade... A mesa né? Aquele que tem a responsabilidade política de não ter aceitado, inclusive, a sua licença, no caso, a mesa diretora, e que não pode, não deveria ter pago R$1 sequer para o gabinete do deputado ou para o próprio deputado em relação aos seus rendimentos, evidentemente, guarda, nesse momento, conivência com o que está acontecendo. E é por isso que a gente já cobrou pública e formalmente que o Eduardo Bolsonaro seja desligado do mandato de deputado federal e responsabilizado por tudo que está fazendo contra o Brasil. E isso vai acontecer, você acha? Eu não estou acreditando que isso aconteça. Eu acho que eles vão chutar. O indicativo é de que não acontece no curto espaço de tempo. Ou seja, estão aparentemente usando a mesma alternativa que foi utilizada com o caso do Chiquinho Brazão, que é deixar acumular um número de faltas que amanhã o desligamento se dê não pelo conteúdo que ele fez, mas pela quantidade de sessões em que não teve presente. Mas aí vamos para uma situação hipotética. Vamos dizer que o senhor Eduardo Bolsonaro queira criar um fato político e, ao final, quando já estão se completando o número de faltas para que ele seja desligado, ele volta para o Brasil e diz: estou aqui no exercício do mandato de volta como deputado federal. É possível que ele não faça isso pela covardia de ser responsabilizado em relação às investigações que existem contra ele na Procuradoria-Geral da República. Então ele pode não querer voltar por isso. Mas ele poderia, hipoteticamente,
gerar esse fato político. E olha o estrago, então, que estaria feito. O sujeito fica durante todo esse tempo exercendo o mandato de deputado federal, conspirando contra o Brasil, atacando a economia brasileira, contribuindo com o ataque imperialista e ainda volta de maneira, entre aspas, triunfante para assumir o mandato quando o prazo dele estivesse se esgotando. Isso é um absurdo completo. Pois é, deputado, nessa série de absurdos completos, anteontem houve um, né, que foi mais um, que foi o depoimento, ou não sei se aquilo foi um depoimento ou o que foi, mas uma fala do Eduardo Bolsonaro via teleconferência, para a subcomissão encarregada de acompanhar os processos dos presos do 8 de janeiro, né, aqueles presos da Papuda ali, os propriamente vândalos, né? Para isso, pelo menos, que foi criada a subcomissão, mas a gente sabe que o objetivo dessa subcomissão é fazer barulho a favor da anistia, né? E essa subcomissão realizou, né, uma teleconferência, o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, prestando um depoimento, e depois dele falou também um criminoso procurado pela Justiça com pedido de extradição, né, com o nome na lista da Interpol, que é o Alan dos Santos. Né? Já tem um bom tempo que o Brasil pede aos Estados Unidos a extradição dele e ela não acontece. Eu acredito que isso configure também uma quebra de decoro ou qualquer outra transgressão que seja por parte, no mínimo, do presidente dessa comissão ou dos seus integrantes que aprovaram esse evento, a meu ver, ilegal, sabe, inaceitável. O que você pode fazer, Tereza, com isso? Sabe, eu acho que eu não vi protestos mais eloquentes lá da oposição, do campo progressista na Câmara contra isso. Se eu não me engano, Tereza, teve um segundo foragido que também falou nessa subcomissão. Eu não sabia disso, fiquei sabendo porque a nossa líder, a deputada Thalíria Petroni, postou no grupo da bancada o que estava acontecendo e já anunciou e pediu ali autorização para a colocação da assinatura do conjunto da bancada numa representação, tanto contra os sujeitos que participaram da subcomissão, como do deputado que articulou essa aparição e que estava coordenando essa reunião. Se eu não estou enganado, é um tal de Coronel Meira, né, que fez a articulação e essa aparição dos foragidos. Então, pode ter sido o Hélio também, hein? Pode ter sido o Hélio, pelo que eu ouvi ontem. A iniciativa foi do Hélio. Mas se eu não estou enganado, pela mensagem que Thalíria botou no grupo da bancada, quem estava conduzindo a sessão era esse deputado Coronel Meira. Né? O Hélio não consegue conduzir nem a próprio nariz dele, cara. O Hélio é autor do requerimento, e esse aí que você está falando conduziu o evento, né? Este evento, isso, entre aspas. Então já tem uma decisão política por parte da bancada do PSOL em representar contra esses caras, né? A começar por aquele que estava conduzindo essa sessão inconstitucional, ilegal e vergonhosa. Deixa eu agradecer aqui um pouco do super. Já passo para você, Marcelo, rapidinho. Só agradecer a Eletra Silva, que mandou aqui um superchat. Bom dia, Glauber. Sua voz é fundamental no Congresso. Obrigado, e o Léo Eletra. Santos, grande brasileiro, deputado Glauber Braga. Obrigado por toda a militância aguerrida. Vai, Marcelo. Valeu, Léo. Obrigado. Glauber, deixa eu trazer um problema para o ano que vem. Aliás, que a gente discutiu ontem aqui no Rio, naquele encontro que houve do seu colega Pastor Henrique com Frei Beto aqui na cidade do Rio de Janeiro, e foi um belo debate ontem. Fala-se da eleição, da importância da eleição de 26. Nem tanto pela questão da presidência da República, embora isso é importante, pela disputa que o Lula vai travar, que está se dispondo a travar, e eu sei que o PSOL tem ainda questões a ser resolvidas politicamente com o PT, mas principalmente pelas bancadas, pela necessidade de trazermos, não digo nem a esquerda, mas eu digo democratas, para o Congresso Nacional, seja para a Câmara, seja para o Senado.
Como fazer isso? Por exemplo, vamos falar do Senado no Rio. Será um ano em que teremos a tentativa de reeleição de Flávio Bolsonaro. Como evitar Flávio Bolsonaro sendo reeleito ao Senado? Há como as forças progressistas, democratas, se reunirem e lançarem um ou dois candidatos, um candidato mais à esquerda, um candidato mais ao centro, seja como for, um candidato indicado pelo Eduardo Paz, um candidato indicado pelos partidos progressistas de esquerda, para ocuparem 2 vagas? Ou você acha que vai para o pau e cada um que se vira? Eu acho que vai ter, como sempre tem tido nas eleições, principalmente para o Senado, uma adesão ao eleitor, prioritariamente, a uma candidatura que ele considere que tenha chances reais de vencer o embate eleitoral, para aqueles especificamente que já têm uma aptidão, uma vontade, uma sensibilidade para votar no nome de esquerda. É evidente que às vezes isso não acontece. Na última eleição do Rio, muito se fala das 2 candidaturas, né, do Siciliano e do Molon, e que essa divisão, essa fragmentação poderia ter levado eventualmente à eleição do Romário, né? Que se reaproximou aí de Bolsonaro para ser o candidato, né, Glauber? deles. Se aquilo não foi uma lição para a esquerda, não sei não. Então, Tereza, mas eu, na minha avaliação, tem uma questão que precede, inclusive, essa articulação, essa tomada de decisão por parte dos próprios partidos, que é a apresentação de candidaturas que tenham um compromisso com um programa político para o Rio de Janeiro, que de fato consigam romper com uma lógica que é de ampliação da política do Vale Tudo. A política do Rio de Janeiro está completamente apodrecida, né, no conjunto das suas instituições. O povo está esgotado. O que existe hoje na Assembleia Legislativa é algo inimaginável. Então, imaginar que você vai fazer uma articulação com as cúpulas partidárias, passando exclusivamente por uma relação institucional com as forças políticas que já compõem os poderes constituídos do Rio, sem apresentar uma proposta ou um programa que, de fato, reencante a população do Rio de Janeiro, é a gente, mais uma vez, contratar uma derrota para as próximas eleições. Então, na minha avaliação, quem se disponha a essa candidatura ao Senado pela esquerda, ou ao governo também pela esquerda, tem que assumir alguns compromissos básicos. Entre eles, a retomada do legado de Leonel Brizola, com os mais de 500 CIEPs que foram construídos no estado do Rio de Janeiro, que foram atacados e abandonados. Tem que assumir o compromisso que está no plebiscito popular, inclusive no Rio. No Rio, a gente trata do fim da escala 6x1, trata da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas trata de um elemento que tem movimentado diversas regiões, que é a água como não sendo mercadoria, num trabalho de reestatização da SEDAI. Muita gente não sabe, mas mais de uma dezena de municípios no Rio, dos 92, não aderiu ao processo de privatização. E hoje eles sofrem uma pressão tremenda. Por quê? Porque o povo naqueles municípios onde a privatização não aconteceu está muito mais satisfeito com o abastecimento do que onde a privatização se deu. E eles servem como um mau exemplo para aqueles municípios em que a privatização ocorreu. Então, tem que ter, numa candidatura ao Senado e numa candidatura para o governo, também um compromisso público com o processo de reestatização da SEDAI e de apoio a esses municípios que não privatizaram contra essa pressão que estão sofrendo. O que o atual governo do Rio de Janeiro tenta fazer é exatamente o contrário. Quer entregar agora, nas vésperas das eleições, a produção de água e mais uma centena de imóveis para poder fazer caixa de alguns bilhões de reais e repetir a prática que foi utilizada pelo Cláudio Castro na última eleição, que foi: vende a distribuição da SEDAI, pega os bilhões, distribui nas cidades e compra a eleição, e naquele momento a reeleição. E agora tenta fazer isso com a sua própria candidatura ao Senado. Então, o que eu estou tentando dizer? Eu acho que é fundamental
ter um processo de discussão sobre isso que seja mais amplo, inclusive, do que os próprios partidos políticos e as suas burocracias, porque aí você consegue, inclusive, chegar a um entendimento de quem tem condições reais de vencer uma candidatura, por exemplo, para o Senado Federal, que foi aquilo que vocês abordaram inicialmente como uma prioridade que precisa existir no Rio de Janeiro. No Rio já se fala, inclusive, da eventual candidatura do Flávio Bolsonaro como governador no lugar do Bacelar, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Isso já se especula. Ele vai querer fazer isso? Eu acho que não, né? Porque ele vai querer garantir a sua vaga como senador, inclusive para manter algum tipo de blindagem contra as investidas que podem vir contra ele a partir de tudo aquilo que ele fez, do rabo que tem e que deixou pelo caminho, com um conjunto de ilegalidades desde o período em que era deputado estadual na Assembleia Legislativa. Mas tem um espaço vazio no Rio de Janeiro de uma política de fato apodrecida, política essa que precisa ter alternativas que voltem a encantar o povo. A própria última pesquisa Quest demonstrou isso, né? Eduardo Paes e Bacelar, com toda a força política que tem, com as máquinas que tem, mesmo na pesquisa estimulada, não conseguiu alcançar mais do que 35% dos votos, com uma parcela significativa dos desalentados, dos eleitores do Rio, dizendo que não vão votar em ninguém. Agora, chama pela memória de Brizola, fala o que foi Brizola para o estado do Rio de Janeiro. Eu faço roda de conversa no mandato toda semana em praça pública ali no Lago da Carioca. Quando eu começo a perguntar quem foi o governo, não preciso terminar a frase, e que as pessoas falam Brizola, né? Em cada um dos municípios está lá ainda presente o que foi feito pelo período de Brizola. Nós temos que relembrar isso, nós temos que mostrar que existe uma alternativa que foi perdida para o estado do Rio ao longo dos últimos anos. E eu acho que essa eleição também vai ter um papel importante para isso. Eu quero fazer uma pergunta direta, se você me permite. À vontade. Benedita da Silva, que vem sendo lançada por um grupo do PT, é um nome que soma junto à esquerda? Sem ou ela tem nenhuma. dificuldades? Benedita é um nome histórico, é um nome que tem o respeito das mais variadas forças políticas, é um nome que não precisa apresentar ou provar aquilo que pode fazer, porque já tem uma história consolidada, mas é fundamental que tanto Benedita como qualquer outro nome que postule o cargo, seja ao Senado, seja ao governo, que assuma compromissos objetivos como esse que eu acabei de dizer aqui, né? Reestatização da água, o compromisso com a reativação e a luta pela recomposição do CIEPS. É claro que quando você fala de CIEPS, você está falando muito mais do governo do Estado do que de uma candidatura para o Senado Federal. Mas eu acho que, na minha avaliação, tem que ter compromissos práticos assumidos por qualquer candidatura. Mas a Benedita é, sem dúvida nenhuma, um nome de muito respeito e com uma história consolidada que precisa ser, sem dúvida nenhuma, considerada. O deputado, ano que vem, na eleição, o Bolsonaro deve estar preso, né? Assim esperamos. E embora o bolsonarismo não vá morrer assim com a prisão dele ou com a saída dele do cenário eleitoral, inelegível que é, mas fará alguma diferença, né? O fato de ele não estar disputando, não estar com o nome em nenhuma cédula, nem para presidente, nem para qualquer cargo e tal. Você avalia que, digamos, a força do bolsonarismo no Rio de Janeiro, que é uma coisa assim que eu nunca nem consigo compreender, né? Numa cidade tão progressista, de vanguarda na cultura e em tudo mais, na civilização brasileira, o papel que o Rio de Janeiro tem, e ser um estado com tanto onde uma parcela tão grande vota na extrema-direita. Eu tenho uma dificuldade de compreender isso no Rio. Mas, com Bolsonaro inelegível, condenado e preso, esse bolsonarismo vai perder força no Rio de Janeiro? Eu acho que perde força, mas continua tendo força, né? E uma força que não pode ser menosprezada. Acho que tem que ser compreendida. Se a gente vai
há 10 anos atrás, Tereza, no ano de 2014, quando Dilma disputa aquela eleição apertada com Aécio, a Dilma ganhou no Rio de Janeiro, né? Até então, com todas as dificuldades, o Rio de Janeiro não dava a vitória para a direita ou para a extrema-direita. A partir de 2018 é que esse jogo se modifica, com a esquerda ou a centro-esquerda ou o voto contra a direita tendo perdido espaço, principalmente na Baixada Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro, porque o interior, comparado, por exemplo, com um estado como São Paulo, acaba tendo um peso numérico menor do ponto de vista proporcional no estado do Rio de Janeiro, porque a região metropolitana é muito grande, né, em termos populacionais. Mas até 2014 eles não ganhavam. Aí tem um conjunto de fatores que entram nessa história. Por que então na Baixada Fluminense isso aconteceu? O peso da milícia ficou mais forte, esse é um elemento fundamental. Ou seja, cresceu o peso da milícia em determinadas regiões, até para você fazer atividade numa praça pública, existe o receio das pessoas em fazê-lo. Esse é um ponto. Com apoio político, com apoio de políticos. Sem dúvida. Esse crescimento da milícia tem apoio de políticos. Não só com apoio político, mas elegendo, né? Ou seja, com gente da própria milícia dentro dos cargos. Né? Então, isso é um elemento. O segundo elemento é que parte da igreja evangélica, que até então se associava e tinha uma articulação com o próprio governo Lula e depois Dilma, eles se descolam para um discurso mais sectário, incorporando elementos anti-PT muito fortes, né? O Malafaia é uma dessas expressões, mas lembremos que o Crivella, por exemplo, foi ministro da Pesca, né, em determinado momento. Na Baixada Fluminense, você tem uma forte presença assembleiana que votava no PT e que deixa de votar. Agora, tem um terceiro elemento que, para mim, é o fundamental para que isso tenha acontecido, e é o que precisa virar, que é a identificação das forças de esquerda com a crise política e a crise econômica que se abateu no Rio de Janeiro teve um papel fundamental para descolar uma parte do eleitorado de posições que sejam mais próximas da nossa. O índice de jovens desempregados no Rio de Janeiro está acima da média brasileira. E isso vem como resultado dos ataques que o setor naval, por exemplo, e a indústria do petróleo sofreu, principalmente a partir da Lava Jato, mas a associação que se deu e que ficou no imaginário popular, que a responsabilidade disso era de Sérgio Cabral, e em parte, de fato, é inegável o papel deletério que teve Sérgio Cabral para o estado do Rio de Janeiro, mas as forças de esquerda acompanhando aquilo que era uma posição política que não tinha nada de nitidez ideológica à esquerda e muito mais uma relação com que pudesse representar esse fracasso retumbante do que estava acontecendo na economia do Rio de Janeiro, essa associação fez com que o discurso antipolítica conseguisse canalizar uma parte significativa dos eleitores para as forças consideradas novas, mas que eram de extrema-direita, né? Está aí a eleição e a votação que teve uma figura como Wilson Witzel, né? Ele trabalha a partir daí, como se fosse um sujeito fora da política, quando era um politicão de orientação fascista, né? Então, os elementos econômicos do Rio de Janeiro têm um papel fundamental para dizer que, para que esse jogo vire, você precisa também ter um investimento maior por parte do governo federal para desequilibrar esse jogo contra a família Bolsonaro e os seus aliados. Bom, e o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo nesse momento? Na minha avaliação, tudo. Nós estamos sofrendo um ataque imperialista. É a oportunidade política que a gente tem também para ter um plano de fortalecimento da indústria no Rio de Janeiro para se contrapor, inclusive, aos ataques golpistas, articulando as diversas regiões com investimentos que sejam robustos e que não tenham que passar única e exclusivamente pela venda de petróleo.
essa oportunidade garantida, diminuindo o índice de desemprego no Rio, principalmente entre a juventude, pode, na minha avaliação, Tereza, fazer com que esse espaço que a família Bolsonaro e as forças de extrema-direita ganharam venham a diminuir. Acho que, nesse sentido, o governo federal tem um papel importante num plano estruturado de investimentos para o estado do Rio, que seja um dificultador para a ilusão que muitas vezes essa turma da extrema-direita prega. Ô, Glauber, eu sei que você tem um compromisso, tem que sair. Eu quero saber se é possível mais uma pergunta provocativa para saber da semana que vem. Eu acho que a pauta do Congresso vai mudar completamente. Não vai ter mais discussão dessas PECzinhas que não atraem o público. Nós ainda não falamos dessa operação de segurança ontem, que é algo importante e que dizem que vai bater em políticos do Congresso Nacional. E tem um outro assunto que me parece que está crescendo, que é a CPMI do INSS, onde vocês do PSOL nem sequer conseguiram vaga. Mas me parece que lá estão surgindo coisas evidentes do envolvimento do governo Bolsonaro com a trama contra os aposentados. Eu queria que você abordasse esses dois assuntos, que são assuntos importantes e que eu acho que dominam semana que vem o Congresso. Eu não tenho ainda a segurança que você tem de que esse pacote da PEC da blindagem não retorne na semana que vem. Espero que você esteja coberto de razão. Mas eu também acho que eles vão voltar, Glauber. Eu acho que eles só deram um tempo ali para dissipar o mal-estar, né? Mas eu também acho que eles não enterraram isso, não. Eu espero, inclusive, que daqui até terça-feira se amplie ainda mais a pressão contra a colocação em pauta desse pacote, né? Mas ainda não tenho a segurança, assim como Tereza, de que isso já está garantido, né? De que essa não é matéria a ser votada, deliberada e discutida no plenário. Mas a sinalização que foi dada pelos sócios foi importante, né? Ou seja, o sujeito também não está querendo ficar mal na foto, já está ali cocheando o alambrado, como dizia Brizola, dizendo que não é só comigo, não sou eu e tal. Então, essa foi uma sinalização importante de que a pressão política está funcionando. E sobre a CPI, ou seja, CPI, nos moldes em que essa foi criada, é normalmente um instrumento não de apuração verdadeira, mas um instrumento de tentativa de desgaste da força política para quem o relator e o presidente da comissão apontam. Nesse sentido, essa oposição de extrema-direita acabou tendo um ganho, porque esse relator, do ponto de vista político, é o que há de pior. Eu não sei se vocês conhecem a figura, mas muito ruim, né? Muito ruim. Eu percorri os estados brasileiros, passei por Alagoas e posso garantir para vocês que as coisas que eu ouvi desse sujeito lá são estarrecedoras. Então, eles ganharam um espaço político. Agora, ao mesmo tempo, é um espaço de confrontação. Por que de confrontação? Porque novas teses são apresentadas, essas teses se confrontam com aquilo que de antemão já está indicado que vai ser o papel do relator e do presidente. Quando você tem uma investigação, porque o escândalo do INSS, ele vem de quê? Ele vem de uma denúncia da sociedade civil ou ele vem de uma investigação da Polícia Federal? Ele vem de uma investigação já consolidada da Polícia Federal. Tem novos elementos para além da investigação da Polícia Federal que precisam vir à tona? Nós não sabemos. Agora, existe um interesse de antemão de que aquele colegiado seja utilizado para uma investigação séria? Desculpe, eu não acredito, né? Mas que se faça confrontação política e que quem está lá possa levantar as relações de Bolsonaro e dos seus aliados, da sua família, também em relação ao que vinha acontecendo com o INSS. O que eu acho que a gente não pode deixar, Marcelo, de maneira alguma, é esse instrumento ser utilizado para desgastar a Seguridade Social brasileira, a Previdência e o INSS, facilitando um discurso de privatização. Porque a gente sabe que o espaço político, às vezes, que se ganha em determinados veículos, determinados temas, não obedece necessariamente aos fatos que estão expostos
mas sim aquilo que se pretende fazer. No mesmo momento em que ganha atração novamente a apresentação de um relatório por reforma administrativa, que é, no final das contas, destruir o Estado brasileiro nas suas garantias sociais para fazer negócio privado com o que deveria ser interesse público, essa mesma lógica pode se repetir em relação ao INSS, e é isso em relação ao qual eu acho que a gente tem que se defender, não pode deixar avançar uma tática nesses termos. Bom, você não falou das questões que o Marcelo colocou, você não falou dessa grande operação aí contra o crime organizado, suas conexões com o mercado financeiro, com a Faria Lima e também com as distribuidoras de combustível, né? Toda essa mafialização da distribuição de combustíveis. E ramificação no Congresso. Possível ramificação no Congresso? Possível, você acha que o Nicolas sabia disso tudo quando ele foi contra aquela instrução normativa lá atrás? Não sei, não posso afirmar isso nesses termos, né? Posso não duvidar de nada na política brasileira, como não duvido, né? Mas também não posso afirmar. Agora, eu acho que aí se abre uma investigação, uma apuração que pode ainda trazer muitos elementos, né? Porque eu imagino o seguinte, né? Eu estou falando no campo da hipótese e não do fato concreto. Uma organização que entra na Faria Lima, ou que já estava na Faria Lima, que se sustenta a partir de determinados agentes da Faria Lima, e que tem a ramificação que tem, o que impediria procurar também articulações e eleger os seus representantes nas casas legislativas? Eu acho que quem está operando com esse grau de sofisticação e com esse grau de ramificação procura se ramificar em tudo. É mais ou menos o que acontece no estado do Rio de Janeiro em relação às milícias, por exemplo. Quando a milícia se fortalece no território, por que ela deixa de operar para eleger os seus para determinada casa legislativa? Ela não deixa, ela avança. Então, eu acho que está se iniciando uma investigação e muita coisa ainda pode sair daí. Eu não vou me adiantar a cravar aquilo que desconheço, mas eu posso falar de hipótese a partir de uma conjectura racional do ponto de vista político. Que é plausível, né? Vamos dar um espaço aí para a Daphne, que ela, além de pode querer perguntar, também trazer questões da comunidade. Não, as questões da comunidade estão ok aqui, Tereza, já li tudo. Queria perguntar, então, se o deputado ainda tiver tempo, como é que você ouviu a questão do deputado Raimon, que enviou ali um ofício, horas depois das operações policiais que investigam essas organizações criminosas da cadeia produtiva, aquela mega operação que a gente estava falando, né? Pedindo à PGR a prisão do deputado Nicolas Ferreira, já falando de tolerâncias e intolerâncias, né? Esse deputado que já foi citado aqui parece que pode tudo, né? E não tem punição contra ele. Como é que você vê essa ação do Raimon? O Raimon é um cara muito sério e admirável. Tenho muita admiração por ele, inclusive pessoal, inclusive política, mas também de amizade. Toca um trabalho, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro de garantia dos direitos à população de rua, que é referência. Inclusive fez uma audiência muito importante ontem na Câmara falando sobre o assunto, que na minha avaliação foi um contraponto prático, inclusive, às declarações criminosas do senhor Romeu Zema no Roda Viva. Muito provavelmente o deputado Raimon ou faz isso para que se ampliem as investigações, ou porque ele tem um conjunto de elementos que ele já tenha recebido e que o deixou confortável para a apresentação dessa representação à PGR. O que eu posso dizer aqui é que ele é uma figura seríssima e aqui, os movimentos que ele faz merecem sempre a nossa atenção e respeito. Legal. Marcelo... Queria sugerir para a sua assessoria depois imprimir o conjunto de manifestações da nossa comunidade, muitas mensagens de admiração, apoio, carinho por você, e tem até alguém dizendo que a Sâmia devia ser lançada candidata a presidente. Mas depois você dá uma olhada, que não dá para a Daphne ler tudo que tem ali, são centenas de manifestações. Eu estou privilegiando... Mas, Tereza, aqui, Tereza. Tereza,
Aí isso tem uma questão maior, porque aí ele vai se dar por impedido, não vai poder mais se eleger, porque se ela for presidente, aí tem a lei da inegibilidade dos parentes. Aí, olha só, Mas vamos aí perder dois bons nomes na Câmara? Não, deixa como Mas tá. aí você tá indo longe, Marcelo. Olha, eu queria agradecer todas as manifestações de carinho, de solidariedade. Vou passar também para a Sâmia a manifestação de solidariedade a ela. Sâmia é pré-candidata à reeleição a deputada federal, como eu também sou pré-candidata à reeleição a deputado federal. Eu confesso para vocês que eu queria ser pré-candidata a governador do estado do Rio de Janeiro para fazer esse debate que fiz aqui com vocês. Mas minha voz foi isolada, inclusive dentro do próprio mandato e do conselho político do mandato, que se reúne agora, quando acabar, com o pessoal dizendo o seguinte: não, depois de toda essa perseguição sofrida, é fundamental uma candidatura, uma pré-candidatura como federal, para consolidar uma posição política de apoio contra a perseguição sofrida e para dar continuidade a esse trabalho. Então, eu sou pré-candidato também a federal. Com a base. Maravilha. Agradeço. Vamos! Então, semana que vem eu estou em Brasília. Vamos marcar um almoço, nós, eu, Tereza, você e a Sâmia, para a gente conversar. Vou falar com ela. A gente está excluindo eu não ela. vou, não. A Daphne não tá. A Daphne mora Olha a minha passagem aí para Brasília, gente. Quero almoçar também. A gente traz a Daphne. Vai ser um prazer, viu? E obrigado por tudo. Obrigado pelo espaço, mais uma vez, e por todas as manifestações. Obrigada, deputado. Tá, um abração. Obrigada. Foi ótima a conversa. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Até semana que vem.